fã da Rita Lee. O nosso gato a homenagem, inclusive, tem um nome, né? É Rosso Lee Jones, em homenagem a Rita Lee, o nosso gatinho laranja. Então, sempre tem que ter uma música da Rita Lee. Essa é polêmica, essa música da Rita Lee. Como ela era, né? Mulheres polêmicas, empoderadas, a Rita Lee sempre foi assim. E tem mais duas mulheres empoderadas, polêmicas e queridas, amadas e como é que eu chamo? Porretas. Natália Rosa, a minha aromaterapeuta. Aprendi até a dizer o nome. Eu me estrupiava todo quando dizia aromaterapeuta. Aromaterapeuta. Tudo bem contigo, Natália Rosa? Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os nossos colegas aqui presentes hoje. Bom dia aos ouvintes da rádio. Prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado por aceitar mais uma vez estar aqui domingo pela manhã. Não é fácil, né? Com 2 bichinhos em casa lá, né? Meus 2 terroristas, explica né? Pra quem ainda não te conhece, quem são os 2 terroristas. Meus 2 jaguaras. É o outro terrorista que tá lá na tua casa. Também. Exato, né? São 3 jaguaras, né? São 3 jaguaras, entre aspas. Então, tem o Bento e o Joaquim, né? Que são os meus gêmeos autistas, né? E aí o maridão também, que tá lá em casa, né? Como é que é o nome do maridão? O Rodrigo. O Rodrigo, abraço, Rodrigo. O Rodrigo, na verdade, assim, a gente vai conhecendo as pessoas ou através do Instagram, ou através de indicações. Então eu conheci a Natália através do Rodrigo. Foi. Né? O Rodrigo contou a história da Natália. Eu disse, cara, essa história é boa de contar no ar. E a partir disso, a Natália veio aqui já algumas vezes. E tu te considera uma mulher porreta mesmo? Eu acredito assim, que sim. Porreta no sentido de ser mulher firme, empoderada, sim, mulher sim, daquelas de garra. Por quê? Eu acho que todos os desafios que vêm, assim, eu sempre tenho essa coisa de dar o peitaço e vamos lá, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. E sempre com muita garra, assim, pra conseguir alcançar o que eu quero e vencer os desafios. Porque dentro da maternidade atípica, a gente tem uma série de desafios, né? Então, eu acredito que sim, que sou uma mulher porreta aí. E ativista, né? Se precisar, ela invade a Câmara de Vereadores, né? Pra mudar a lei, porque se querem... ela defende a causa, né? Ela tem filhos atípicos, autistas, outros tantos também tem, né? E tem que ficar atento. Se precisar, esses dias tu tava lá, né? Tava lá junto com outro grupo não de invadiu, mães. Tu tava lá de fora não muito invadimos, fomos muitos discutir. Né? Vamos discutir ali, né? Para não perder, então, os direitos dos nossos filhos autistas, né? Então, a gente luta... As mães atípicas, né? Eu falo mães, mas os pais também, né? As famílias atípicas, elas são muito engajadas nisso e muito unidas, né? Então, a gente está sempre em contato uma com a outra para que a gente possa manter aí os direitos, né, das nossas crianças. Vamos recordar um pouquinho da tua história, só um pouquinho assim, de forma... o João Ivanov já contou antes aqui o AVC que ele teve, enfim, pensou que ia morrer, como ele foi salvo, a mulher, né, quando ele acordou de tudo, ele perguntou, o que houve? Tu tá bem? Ela disse, não, eu que quero saber se tu tá bem, tu tava na UTI, tu tava apagado não sei quanto tempo, mas também contou um pouco da história dele, de muito trabalho, de muita viagem, de muita dedicação ao trabalho e que de repente teve um AVC, né? E refletiu muito sobre a vida e que é isso que ele vai contar junto com vocês aqui. Conta um pouquinho da tua história, Natália, para quem ainda não ouviu, porque tu já contou várias vezes aqui, mas enfim, vamos contar de novo. Vou resumir um pouquinho, vamos resumir. Então, eu sempre quis ser mãe, e aí, então, eu engravidei do Bento e do Joaquim, né, de gêmeos. Meu pai era gêmeo, eu tenho vários históricos de gêmeos na família, né, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. E durante a gestação eu descobri um câncer de tireoide, né? Durante a gestação. Durante a gestação. E por causa de hormônios, né, de gestação, enfim, ele começou a crescer muito e começou a comprometer outras estruturas e eu tive que fazer a cirurgia durante a gestação. Então, quando eu entrei no 6º mês de gestação, a gente fez a cirurgia para remover, né, a tireoide, paratireoide, mais um linfonodo que estava reativo. E 15 dias depois eu entrei em trabalho de parto prematuro. E aí o Bento e o Joaquim resolveram que queriam chegar chegando, né? Então eles vieram aí com 26 semanas de gestação. Então, pesando aí 900 gramas cada um. 900 gramas, né? Por isso que tu chama ele de... Eram meus passarinhos caídos do ninho, meus ratinhos, como eu chamava, né? E aí veio toda uma trajetória, né, dentro da UTI, tanto neonatal quanto pediátrica, quanto depois morando na pediatria. Foram 85 dias de UTI. E mais 25 morando na pediatria, porque eles já estavam gordinhos, eles já estavam prontos para ir embora, mas eles esqueciam de respirar, né? Pelaquela imaturidade neurológica. Então, a gente teve aí 110 dias de muitas coisas vividas dentro de um hospital, né?
Casos muito tristes, casos muito felizes, né? Com finais felizes. Mas, então, aí eu já vi o quanto a maternidade foi capaz de me ressignificar em vários sentidos, né? Principalmente na minha fé. Então, eu digo que o Bento e o Joaquim ressignificaram a minha fé, com certeza. E aí, depois, né, dessa maternidade de primeira viagem, de, né, mãe de prematuros extremos, né, de gêmeos, né, que já é um baita desafio, veio aí o autismo bater na nossa porta, né? Então, a gente fechou o diagnóstico do Joaquim com 5 anos e do Bento com 6. Então, eu tenho 2 autistas em casa. E eles, mais uma vez, fizeram a mamãe se ressignificar, né? Então, eu aí fiz toda uma transição de carreira, né? Minha primeira... Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Então, sobre tá bom, vou segurar, então, a informação. Mas, assim, tu teve medo nesse momento? Porque, assim, o câncer junto com, né... Sabe que... Com toda essa história... Cara, até me perguntam, e eu, assim, eu acho que eu queria tanto ser mãe. E o fato de serem 2 bebês, eu tava tão orgulhosa e tão feliz com aquilo, que eu não consigo me lembrar do câncer, assim. Eu lembro que no dia que eu recebi o diagnóstico que era câncer, que eu entrei no carro, eu baixei a cabeça no volante e eu chorei. E eu disse, agora, meu Deus. E aí eu pensei, não, porque o médico já queria operar, tipo, no dia seguinte, se deixasse, né? Sim. Eu disse, não, eu preciso conversar com uma mulher. Com uma mulher que, de preferência, seja mãe. Uma médica, mulher, de preferência mãe, porque só ela vai entender como eu estou me sentindo agora, né? E aí foi o que eu busquei e aí deu tudo certo, né? No fim ali, a gente montou uma junta médica, né? Entre a minha gineco-obstetra, a médica endócrino e o cirurgião, para ver qual seria o melhor momento de fazer a cirurgia, para que caso acontecesse alguma intercorrência na cirurgia, os meninos ainda tivessem, né, chances aí de sobreviver. Então aí, né, tocando um terror violento, me deixando de cabelo em pé e branco. Nisso tudo teve um homem porreta no teu lado. Com né? certeza. Esse é o Rodrigo. Aí entra a história do Rodrigo. Isso aí. Por isso que a gente, quando fala de mulher, a gente tem que falar de homem. Quando fala de homem, tem que falar de mulher, essa história, né? Exatamente. E tem essa Nutri porreta também. Porque eu acompanho o Nutrifran nas redes sociais e eu adoro quando as pessoas se abrem. Quando as pessoas falam de si, quando as pessoas contam, né? Porque eu aprendi isso na minha vida, a falar, né? E a falar de mim, né? E as pessoas dizem, te preserva um pouco, não fala tanto das coisas da tua vida, enfim. Às vezes eu quero falar, eu tô triste, eu tô abatido. E a Nutrifran tem essa característica. Ela fala das coisas dela, ela fala da carreira dela, ela fala da profissão dela, ela fala da vida dela, de vez em quando ela tá no campo, de vez em quando ela tá no consultório, enfim. Seja bem-vindo aqui, Nutri Porreta! Bom dia, ouvintes. Bom dia, Alberto. Bom dia, colegas aqui. Tudo bem? Pois é, eu acabo abrindo bastante da minha vida, né, nas redes sociais, mas não digo que é fácil, viu? Já a gente sofre alguns haters. Os haters. Eu mando os haters... De vez em quando, eu digo assim, nas nossas redes sociais a gente faz o que a gente quer e pronto, acabou. Não, né? com certeza, mas o ato de se expor, a gente tem que estar muito seguro de si, né, para se colocar. E eu acho que as redes sociais, elas trazem isso, né, ela nos ensina ao mesmo tempo. Eu falei uma vez em sessão de terapia, eu disse, fazer stories me ajuda demais. Porque o fato, às vezes, da gente estar ali compartilhando as nossas lutas, né, às vezes a gente quer se mostrar a vencedora, né, isso foi o que a gente aprendeu, né, quando começou as redes sociais, que a gente tem que mostrar o que tem que ser feito, o que é certo. Mas eu acho que quando a gente mostra as nossas vulnerabilidades, as coisas, os nossos desafios, né, o que também não dá certo, a gente se torna um pouco mais real, né? E quando eu entrei, acho que foi no passado que eu fiz um reposicionamento ali, eu não quero ser mais só a nutricionista que fica aqui falando de alimentação e dizendo que o mundo é perfeito e que a gente não tem problema, né? Porque na vida real é uma batalha por dia, né? A gente está ali lidando com problemas e a alimentação ela está envolvida com tudo isso. E como que eu vou mostrar isso para as pessoas, né? Hoje eu trabalho muito com mulheres, né? Principalmente mulheres, eu atendo homens, mas o que a gente mais vê são mulheres sobrecarregadas, cansaço mental, cansaço físico, né? Então, isso é uma coisa que eu queria mostrar, né? Assim como eu passei, né? Eu e a Natália, a gente estava aqui antes nos bastidores já falando muito sobre isso. E que a gente precisa mostrar que em meio a uma vida
caótica, com as pessoas que estão cada vez mais com uma saúde mental prejudicada, a gente precisa mostrar que a vida não é perfeita, né? Tu fazes terapia? Tu fazes terapia? Neste exato momento eu não estou fazendo. Mas uma Nutri, atendendo mulheres, atendendo as tuas pacientes, tu passa a ser praticamente uma terapeuta dos outros. Muitas vezes os meus pacientes falam, nossa, você fala que nem a minha psicóloga. Falam muito. Então, olha só como é importante a profissão da gente, né? Sim. Porque a gente precisa de terapia para poder trabalhar bem, né? E as pessoas que nos procuram, às vezes, veem em nós, os nossos conselhos, o aconselhamento, é quase que uma terapeuta. Quer dizer, é a Nutrifran que precisa de terapia, mas que também é uma terapeuta, praticamente, né? E a gente acaba levando, acho que é inevitável, né? A gente levar as coisas que a gente aprende na vida, né? Então, assim, o meu atendimento, ele não vai com a base da nutrição funcional, com as minhas formações. Vai com a minha experiência de vida, vai com as coisas que eu aprendi. Então, vira e mexe, acontecem problemas, né, no consultório dos pacientes. Às vezes, eles nem sentam na cadeira e já começam a chorar porque não conseguiram fazer a dieta, porque estão se sentindo sobrecarregados, assim. E aí, às vezes, eu dar uma dieta não vai funcionar, então eu preciso pensar diferente. Eu preciso entender que aquela mulher que está ali na minha frente, ela está sobrecarregada. Se eu pegar e dar mais uma dieta, ela vai sair correndo, né? E então eu trabalho muito isso, assim. Às vezes é um problema de casa, às vezes está alguma questão de relacionamento que está acontecendo. Então, quando eu decidi para as redes sociais e abrir minha vida, foi meio nesse intuito, assim, fazer as pessoas entenderem a vida real. Claro, as pessoas procuram nutricionistas não só por uma receita nutricional, come isso, come isso. Não, calma, eu sempre, né, entendo. Eu já fugi de várias nutricionistas, né? Vai ser minha próxima agora, né? Então, nós temos um projeto conjunto. Dar uma terapia, eu não fugi, né? Tá fazendo efeito. O que mudou em ti depois do AVC e depois dessa história toda, João Ivanor, que está aqui com a gente junto com a Natália e também com a Nutrifran? O que mudou? Por exemplo, a alimentação. Exercícios físicos, essas coisas todas. Estar mais com a família, presente. Muda tudo, né? A consciência de que poderia ter morrido, poderia ter ficado com sequela. Eu lembro que uma vez em seguida fui numa outra médica, numa hematologista. Mais uma mulher. Uma mulher tem porreta também, doutora Margênisa Mosqueira. Me permito falar os nomes porque eu acho que é importante reconhecer essas pessoas, tá? Ela me disse assim, e eu falei, eu tenho sequelas, né? Eu tenho sequelas assim, às vezes a deglutição vai um pouquinho, e eu tinha muitas pequenas tonturas, não era grave assim. E eu reclamei daquela viradinha assim, ela falou, tu reclamou de quê? Primeiro, podia ter morrido, era para ter ficado sequelas graves, e outra vez eu fui no consultório da doutora Paula, e tinha uma pessoa lá com o braço paralisado, perna paralisada. Aí tu tem que conhecer, eu tenho que parar de ver o que eu não posso fazer, e parar de enxergar o que eu posso fazer. Isso não me pertence mais. As sequelas eu vou ter que conviver com elas. E aí cai a consciência. A minha esposa sempre foi muito forte nesse sentido da fé. E eu sempre tive ela desse lado. E eu sempre tive muita fé. Eu sempre acreditei muito que ia ficar tudo bem, sabe? E ela sempre foi muito forte porque ela é disciplinada com academia. Eu era sedentário e tinha começado a fazer... Sandra é disciplinada com academia. 100%. Sandra, isso aí, nós estamos juntos, hein? Eu tô há 7 meses, dificilmente ela eu falto. Vai todos os dias. E quando a gente não vai no domingo, que a gente não vai, a gente vai caminhar. A gente caminha 10, 12. Tu não vai com ela na academia? Não, eu ia. Não vou. E agora eu comecei a ir levar a sério, sabe? Eu ameacei amargou, né? Porque aí... Eu tô indo 6 da manhã, emagreci, tô ficando porradinho, né? Creatina, né? Eu disse, olha, já tem gente me paquerando lá, hein? vem junto, porque o ex-gordinho já tá fazendo sucesso, né? Mas a Margot já tá pensando em entrar na academia também. Tá certo, né? Mas e aí a academia, a disciplina, e aí eu tinha o problema se eu fiz fisioterapia, e aí tinha uma fisioterapeuta que me ajudou muito. Mais uma mulher. Que é a Aldessa Fortuna, né? Linha dura, né? E precisa assim, as mulheres são, né? Sem ser grosseira, sem ser mal educada, mas cobram firme. Eu começo de casa, assim, a cobrança, filho, não deixa para depois. Vamos para academia hoje? Não, vamos para academia hoje. Vamos. E aí, né? E aí a fisioterapia também, fazer os exercícios que tu parece que é pouco, mas vai te ajudando, né? A mão, depois que eu saí lá, a mão ela fazia, eu não conseguia pegar um copo porque a mão fazia assim, né? Eu tinha que segurar a mão, né? A fisioterapia me ajudou a isso, a tirar a tontura. E a academia, cheguei lá e contei outra mulher, que é essa que tu viu a postagem lá, Alberto. Sim. Uma menina,
Personal. A Alessandra Klopinski. Desculpa se estiver errado, tá, Alessandra? A Alessandra Klopinski, personal, instrutora da academia, jovem, 20 e poucos anos, né? E aí, assim, tu olha assim, né? Cara, desculpa, mas eu já uma geração mais preconceituosa, né? Geração X. Será que vai? Cara, linha dura. Ótimo. Eu brinco, né? Ela não sabe disso, né? Eu brinco, a gente em casa falava minha malvada favorita, né? Mas a Ali, assim, ó. Cara, vai fazer. E eu chegava lá, eu não tinha esse movimento. Era aqui. Ele tá mostrando o braço agora aqui. O braço, pra quem tá só no rádio. Na cabeça, aqui em cima da cabeça, aqui, eu não ia pra trás. Eu ia fazer da parede aquele exercício lá, eu não fazia. E aí, Alex, vai do teu limite, mas tenta. E aí, semana passada eu falei pra ela, tu percebeu que eu consigo botar o meu braço aqui atrás agora? Graças à academia, graças à repetição do esforço, a fazer. Um dia eu fiz um exercício, ela me deu, tem um programa, né? E tinha um programa que era mais aeróbico. E eu tinha 30 minutos de bike, né? E eu sempre ia fazer bike, e eu fazia, em 30 minutos, sei lá, 8 quilômetros, 9 quilômetros. E eu comecei a fazer 10 quilômetros. Quando eu fazia 10 quilômetros, eu parava, dava 28 minutos. E eu fui todo faceiro, fiz uma foto, e passei pra ele, olha, fiz 10 quilômetros em 28 minutos. Ela falou, tu tá me devendo 2 minutos. Tá, né? Então, assim, muito séria, muito firme, muito dedicada. Por isso que eu fiz aquela postagem de agradecimento pra ela, sabe? Pra personal. A gente agradece pouco. E o que mudou? Eu fiquei muito mais grato a tudo, né? A tudo. Eu vou dormir, eu agradeço, né? Assim, né? Sem aquela paranoia, mas assim, as pequenas coisas, né? Aí, de agradecer, de reconhecer, né? Então fica esse sentimento de gratidão. Eu tenho uns cachorros, o cara que tem gato, e meus cachorros são minha vida, assim, literalmente são parceiros. Eu digo assim, aí a gente dá banho nele, minha esposa dá banho nele todas as semanas. Tem um grandão, né? Tá lá na cama junto, agora tava lá de novo, eu tava falando, cara, que isso? Tem noção, né? Tá deitado na cama, né? Então a saúde mental, o físico, foi fazer terapia, com essa mudança de saída do emprego, mais de 50 anos. Por mais que eu já tinha uma carreira assim, pensada, que eu queria trabalhar com consultoria, com treinamento, com palestra, né? Tu leva um baque. E aí a terapia te ajuda muito, né? Aí tu vai... E assim, tu vai lá e tu começa a te ouvir também, né? E o João Evanor também, ele contou no Instagram, eu vou me antecipar aqui, ó, que ele trabalhou muito tempo numa empresa aqui de Caxias do Sul, né? Viajou muito pelo Brasil inteiro, ele conhece esse Brasil pelo mundo, né? Esse rapaz viajou pra caramba, né? Mas ele teve um processo de demissão, que é perfeitamente normal em empresas, né? A gente é admitido e a gente é demitido. Mas quando a gente é demitido, eu já fui demitido de uma empresa, tem aquele desconforto, né, da demissão. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que mudança de carreira, né, Natália, também tem isso. Porque a Natália Rosa era médica veterinária. Continua sendo, né? Continua sendo médica veterinária, continua sendo, é a formação não dela. Não exercendo, mas mudou, deu um clique na carreira por causa dos filhos. Exato, né? E como é que foi essa mudança de chave, assim, de tipo, cara, vou experimentar isso? Porque quando o Rodrigo me falou, ele me falou com uma certa apreensão, assim, também. Ela tá mudando de carreira. Uhum. Ela precisa contar isso. Na verdade, eu atuei na área veterinária, área comercial veterinária, durante 17 anos, né, da minha vida aí de formada, 2 anos trabalhando com clínica. E o fato de ser área comercial, eu tava viajando demais, né, e isso me fez ficar ausente de casa. E eu percebi que meus filhos estavam perdendo a figura materna. E aí, foi um dia quando eu fiz uma cirurgia que eu tive que ficar em casa, que eles estavam se desorganizando muito porque eu estava em casa. E aí eu falei assim, nossa, pra minha mãe, que sempre foi nosso braço direito ali, que ajudava com os meninos de manhã. Parece que esses meninos estão assim porque eu tô em casa. E a minha mãe disse, claro, tu nunca tá em casa. E aí cai o disjuntor. Claro, né? Tu nunca tá em casa, plim. E eu pensei, gente, eles estão se acostumando com a minha ausência, não com a minha presença. E o que isso lá na frente vai trazer pra eles? Isso é muito importante, Natália, o que tu falou. Repete. Que eles estavam se acostumando com a minha ausência e não com a minha presença. Pais, presta atenção nisso que a Natália tá falando. E aí aquilo doeu. Hoje eu consigo falar sem chorar. Mas a primeira vez que eu falei isso, eu chorava pra terapeuta dos meninos. E aí
eu disse, eu preciso mudar isso, porque não posso ter passado por tudo que eu passei para ter esses meninos comigo, porque a gente teve aí uma história, uma trajetória de hospital, de UTI, de diversas intercorrências, de cirurgias super graves, né? O Joaquim, com 8 dias de vida, quase passou por outro lado, né? Porque ele teve uma infecção gravíssima, que o intestino dele rasgou. Então, assim, foram situações muito sérias, muito graves que a gente viveu para agora eu estar me afastando dos meus filhos e talvez o que isso vai trazer para eles lá no futuro. A gente sabe o que a falta da presença materna pode trazer no futuro, né? E eu pensei, isso é um preço caro demais. Eu não quero pagar isso para ver. E aí tu tomou E essa aí, decisão. então, eu já conhecia a aromaterapia nesse meio do caminho, né? Busquei a aromaterapia porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E aí eu comecei a usar os óleos em mim. E aí opa, esse negócio funciona. Mas então eu quero estudar, porque eu sempre fui muito curiosa. Eu gosto de aprender as coisas. E aí, só que daí a gente vê algumas indicações que a gente pensa, opa, não pode ser assim tão simples. Aí, como eu sou muito curiosa, eu já não tinha quase coisas, né, na minha vida, eu resolvi fazer uma formação de aromaterapia e uma pós-graduação em aromaterapia. Então, eu consegui concluir... Sem ficar ausente, né? Sem ficar ausente, né? Então, consegui aí concluir os estudos e transformei aí, dei uma virada de chave, né? Ressignifiquei a minha carreira também, profissional, né? Comecei a usar nos meninos, comecei a usar em outros pacientes, entre eles você, né? Um dos Quero meus dizer pacientes. que eu sou paciente da aromaterapeuta Natália e tem, por causa do meu sono, eu tenho um problema grave de sono, né? Tomo remédios há muito tempo, remédios indicados pela minha psiquiatra, então eu tenho que desmamar desses remédios. E a aromaterapia está me ajudando, né? Não é um processo de um dia para o outro. Não, né? exatamente. A Natália me ensinou, olha, no mínimo 21 dias tu vai... Aí esses dias eu já mandei um recadinho para ela, disse, cara, já tô mais calmo, a Margot disse, Alberto, tá mais calmo, mas tô fazendo, né? Exato. Só derrubei o vidrinho aquele. O rosto, né? Porque eu deixei o vidrinho laranja. ali, o gato passou e... Aí tive que mandar fazer outro, né? Mas tudo bem, faz isso parte. acontece, né? O importante é É que tu é recomeçar. médica veterinária, né? Então, Super trabalhou... compreendo, né? Então tá tudo na área. Tá né? perdoado porque foi um bichinho, tá tudo bem. Se fosse você que tivesse virado, eu ia dizer boca aberta, boca né? aberta. E ela diz mesmo. Mas foi o rosto, então não tem problema, tá tudo certo. Olha, quem tá assistindo pelo YouTube viu o João Ivanor, tanto a Nutrifran e a Natália contarem as situações da vida deles, e eles falam isso sorrindo, assim. A Natália, ela conta essas coisas todas dela com um sorriso no rosto, assim, do tipo assim, passei por tudo isso. Superei tudo isso. O João Ivanor tá sorrindo aqui também, né? De tipo, cara, a vida é outra. A Nutri também. Aliás, Nutri, aqui nesse programa também teve uma virada de chave pra ti, né? Último tu tava programa? Não, num programa, eu acho que foi o primeiro programa que tu participaste aqui. Tinha a Tati Safi aqui, a Tatiana Sim. Safi. Também teve uma virada de chave aqui de uma coisa que a Tati falou. Porque a Tati é toda da Ayurveda, né? Dá bom dia pro sol, pra lua. Ela mudou a vida dela, a Tatiana Safi, né? Hoje é psicóloga. Ela dava dica da Tati aqui, mas hoje ela é formada em psicologia, né? E ela falou, eu deixo a sexta-feira no trabalho. Sim. Eu pego eu e meu marido, o Tom, e nós vamos pra praia. Eu baixei o ritmo da minha vida. E eu sei que isso tocou em ti. Tu estava participando daquele programa. Sim, tava. Sabe que toda virada de chave, ela não acontece assim, às vezes, de uma hora para outra, né? É uma construção que a gente vai tendo várias pequenas viradas até que as coisas, de fato, se concretizem, né? E nesse programa que eu participei, que a Tati, ela veio, ela saiu com uma frase que eu disse, a gente tem que fazer, mas foi muito natural, assim. Ela falou, a gente tem que fazer as coisas com mais amor, né? Amor pela gente e tal. E aí, naquela fase, especificamente, eu tava muito louca, assim, louca do Rapaz, tipo... Nutrifran é louca. Pirada. Nath ansiosa. Nós temos quatro aqui. Quatro, incluindo o apresentador. Ansiosos, né? Meu Deus, né? Super. Não, mas eu tava, assim, extremamente, tipo, eu preciso dar conta de tudo. Eu tava numa fase de trabalho muito intenso de fazer e eu trabalho, mas eu não abro mão de algumas coisas de qualidade de vida, né? Eu trabalho com isso. Então, assim, eu trabalhava, eu atendia os pacientes, eu fazia tudo que eu tinha que fazer, eu chegava em casa, nossa, eu tenho que fazer as marmitas pra semana, 30 minutos, marcava no relógio 30 minutos e dele aqui, fazer minhas marmitas da semana. E aí, naquela frase, eu disse assim, poxa, eu gosto tanto de cozinhar, né? Eu amo cozinhar, eu adoro ir pra cozinha e
e curtir aquele momento, assim, sabe? Eu sempre fui, tipo, o Roberto falou que vira e mexe eu tô no mato, no campo. Uma das coisas que eu mais gosto é ir lá pro meio do mato. Eu vou lá, a gente começa a andar, tu começa a olhar assim, coração de bananeira. Talvez alguém nunca ouviu falar que dá pra comer. Aí eu pego aquilo, levo pra casa, Coração de bananeira? Coração de bananeira. É a primeira. Porque dá o cacho, aí dá aquele coração, tu tira o coração, que daí o cacho de banana ele cresce mais bonito. E aí esse coração, ele serve para fazer várias receitas. Sério? Então, olha a dica da NutriFran. Os antigos fazem xarope, diz que é maravilhoso. É maravilhoso, Ele já usei, por inclusive. Isso. Mas eu... A Margot tá rindo porque ela ri de mim porque ela disse que eu não conheço nenhuma folha de bananeira, né? Eu não conheço. Mas tudo bem, segue, Nutri. Ela tá rindo, mas... Mas enfim, e uma das coisas que eu mais gosto é fazer isso. É ir pro mato, pegar as coisas, chegar em casa e cozinhar. E isso tinha se perdido. Porque eu ficava nessa correria. E aí, no programa que a Tati veio, ela falou isso, né? Não, faça as coisas por amor. Aquilo me virou uma chave, assim, que eu voltei pra casa. Quer saber? Eu não preciso fazer minhas marmitas em 1 hora, 30 minutos. Eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu tô fazendo isso com cuidado a minha pessoa, sabe? Eu tô fazendo aquilo para ter uma qualidade de vida, para usufruir daquele momento e transformar aquilo num lazer. Porque chega um momento que a nossa cabeça, ela fica com tanta lista, tanta sobrecarga. É lista de casa, é lista de trabalho, é lista de mercado. Tipo, tu tem tanta coisa para fazer, que até as coisas que são gostosas, que você gosta de fazer, se tornam mais uma paciente me falou isso uma vez no consultório. Fran, isso que tu tá me falando, vai pra academia, faça uma coisa, é só mais uma coisa na minha lista de tarefas. Sabe? Então, isso fica uma sobrecarga. E quando a gente vira essa chavinha de entender que ir pra academia, treinar, fazer uma coisa que a gente gosta é agradável, isso muda, sabe? Então, assim, hoje eu vou cuidar das minhas plantas, porque eu gosto, antes era mais uma lista. Eu vou lá preparar minha comida de uma forma muito mais tranquila. Às vezes eu vou lá e invento até, assim, eu adoro fazer coisas diferentes. Então, eu acho que essa percepção, sabe? De ti, né? De mim. De autocuidado. Exatamente, de autocuidado. E aí eu comecei a perceber, tipo, se eu conseguir olhar, né, para essas coisas de uma forma mais carinhosa, que eu tô fazendo aquilo como um momento de lazer, com algo que eu realmente gosto de fazer e não como mais uma coisa para eu dar o check na minha lista, eu vou ter muito mais leveza em fazer. Sabe? E o mais engraçado de tudo isso é que quando eu virei essa chavinha e comecei estou fazendo por cuidado, por amor a mim, eu faço em menos tempo. Tipo, é um negócio assim. Sobra mais tempo. Porque eu vou lá, faço, curtindo, assim, tranquila. E aí, quando eu vejo, nossa, o tempo é relativo mesmo. Tipo, né? Eu dou conta de fazer muito mais coisas do que eu fazia antes, só que agora de uma forma leve. Exatamente, eu aprendi com a Tati também aqui a botar os pés na terra, né? De tipo assim, eu vou uma vez por semana para Caravaggio, por exemplo, de carro, né? Não a pé, mas assim, sento aqui no meu banquinho, coloco os pés na terra, contemplo aquela paisagem, né? Faço as minhas orações, rezo, incluindo vocês, inclusive, incluo todas as pessoas próximas que eu conheço de forma muito rápida. Então eu aprendi aqui também, aprendo com os nossos convidados. Agora, sobre virada de chave e profissão, é duro a gente ser demitido? Por mais que tu... Por mais que profissional que a gente seja, eu digo assim, saiba que isso possa acontecer. Exato, e a demissão faz parte, né, do trabalho ali, como ser contratado, como ser promovido, né? E eu estava no momento que eu tinha optado por me preparar para sair. A empresa que eu trabalhava encerrava o ciclo com 60 anos, depois mudaram, né? Então eu já estava perto disso, eu fui me preparar, fui estudar, fui fazer uma pós-graduação, me preparar, e eu pensava assim, eu vou montar um negócio meu. Só que quando tu é demitido, caramba, era 20 e poucos anos, né? E tu vai naquele caminho, meio sozinho, o carro já vai, né? E aí tu começa a ficar em casa. E aí minha esposa já estava em casa, a gente ia aposentar e tal. E aí, caramba, o que eu faço agora? E ela me deu muita força. Mas tu tem aquele negócio assim, o que eu faço agora? A insegurança, né? Vou começar um negócio, mas a insegurança, as angústias do novo, do diferente e tal, né? E aí tu arrisca, né? Aí tu chega um momento que tu resolve arriscar e ir atrás. A vida continua. Eu tenho quase 60 anos, mas eu me sinto em plena atividade mental,
física recuperada agora com academia, com exercício, enfim, né? Então, eu vou nesse caminho. Agora eu trabalho com consultoria, trabalho com palestras. Semana que vem saio de novo, viajo para fazer consultoria. Mas tu não vai ficar viajando loucamente, né? Não, mas aí sabe que tal, Alberto? Agora tu começa aquela loucuragem lá de sair. Olha, eu vou viajar hoje, ele disse. Já tá no programa hoje de manhã, hoje ele vai viajar. Hoje de noite, né? Mas assim, antes era assim, acorda às 3 da manhã, na segunda-feira, pega um carro, o motorista te leva em Porto Alegre, pegar um voo às 6, 7, tu chega nos lugares, eu conheço todos os estados brasileiros, eu não conheço Roraima, a América Latina, aqui, né? Então, se tu chega, tu conhece, tu esteve lá, né? Diferente de conhecer, né? Tu esteve lá, né? Então, se tu ia dormir 10 horas da noite, janta tarde, come mal, não se cuida, aí família lá, faz aquela coisa. Então, hoje, essa consciência, Alberto, eu vou viajar, vou trabalhar, vou morar em outro estado, vou ficar, assim, né? Mas assim... Calma, 17. A gente tem um ritual lá em casa. Tu falou de qualidade, você fala de qualidade, assim, ó, que a gente gosta de fazer. Filho a gente tem até os 15 anos no máximo, o meu tem 28, sabe? Então depois eles já começam os amigos e chega um momento que eles querem ficar sozinhos, né? Caverna lá, o quarto deles sozinho, né? Então a gente faz assim, antes da pandemia fazia mais, depois começou a fazer menos, mas a gente procura fazer. Vou tomar café? Café tu toma em casa, em qualquer lugar, né? Não, a gente anda no carro, vai para Nova Petrópolis, para Bento, porque daí é 2 horas, mais ou menos, às vezes até mais, que tu te obriga a conversar, porque tu tá dentro do carro, eu, minha esposa, meu filho, minha sogra ia junto também, né? Aí, né? E tu conversa. Se tu tá em casa, um tá no celular, na internet, outro tá vendo série, outro tá fazendo... Minha esposa não trabalha o tempo todo, não para, né? Aí o outro tá... Ela sempre tem o que fazer, né? Sandra, pô, Sandra. Para, né? Ajuda o Sandra. E aí a gente vai atrapalhar do que ajuda, né? E aí, cada um tá fazendo uma coisa. Então quando tu vai pra dentro do carro, tu tá junto. Ou, o que a gente faz agora, daí o filho já não abandonou, né? Aí a gente fala assim, vai pra academia, é legal, né? E a academia também é bom porque tu interage com muita gente, né? Então não é só atividade física que é bom também. Mas essa social, né? Social também. Mas essas 2 horas que a gente faz, 10, 12, 14 quilômetros, 1 hora que a gente faz, a gente sai lá do bairro, vem até o centro, dá a volta, sabe? Tu conversa pra caramba, né? Então, assim, eu falei pra ela domingo passado ainda, acho que foi domingo passado que a gente... Cara, o melhor da caminhada pra mim é a conversa. Porque quando eu tive AVC, eu saía caminhando e era um bêbado, né? Trabalhando na rua, tropeçando assim, e eu vi que ela estava sempre todo mundo querendo me segurar, sabe? Assim, né? Porque eu não tinha coordenação, sabe? O caminho todo errado, tropeça. E aí, a gente brinca com isso hoje, né? Eu tenho essas pequenas sequências, assim, vou dar uma... Daí, o somebody love, né? Vamos o sapatinho aqui, né? Cara, leva com leveza, descontrair. As sequelas vão ficar, eu vou ter que aprender, e eu decidi que eu vou conviver com elas, porque eu tenho que valorizar. O importante é que eu tô vivo e que eu tenho minha família, tenho amigos e tenho amigos. A gente começa a perceber que não tem tantos assim, né? Não tem mais colegas, né? Exatamente. Então amigos mesmo, tu não tem tantos assim. Mas assim, tu tem família, e tu começa a valorizar muito isso de quem tá perto de ti. De quem tá ali te dando apoio, te dando suporte, te dando carinho. E a família funciona muito isso. Eu tenho sobrinhos, então tem uma sobrinha que é muito próxima também, né? Que tá sempre dando aquele up assim, te dando aquele gás, né? Legal, eu te amo. Caramba, bom ouvir isso, né? Então, assim, agora a vida mudou, que tu falou, né? Agora a incerteza, a angústia do mudar de emprego, essa angústia que te dá, ela começar de novo, né? Ela é muito grande. Mas, cara, não te entrega. Não desista. Não desista. Acredita. E de novo, né? Em casa, a minha mulher diz assim, tu consegue. Ela falou, tu era um profissional muito bom, tu não deixou de ser, tem o reconhecimento de várias empresas e tal. Então, acredita em ti. E às vezes tu não acredita, né? Às vezes tu faz essas mudanças, às vezes tu fica meio titubeando, né? Mas daí se alguém tá te cutucando ali, te lembrando disso, tu começa a acreditar mesmo. E falou, sério isso, né? Olha só, tem recados aqui pelo 3289-3093. Nós estamos aqui com o João Ivanor, com a Nutrifran, com a Natália Rosa, aromaterapeuta. A Thalita tá te mandando um abraço aqui, Natália. Disse um abraço pra Nath, uma querida Thalita Grande de Abreu. A Thalita também é minha amiga. A dona Maria, a nossa ouvinte, bom dia, como vocês estão em Caxias? Estou passando e escutando o programa, tá muito bom. A dona Maria, não sei se ela tá em Itapeva, se ela tá em Caxias. Maria Albertina, bom dia, mandou a foto aqui da Isabela. Um bom dia cantado pela Isabela. Bom dia na escuta do programa. Os óleos essenciais são maravilhosos. A lavanda é o óleo da comunicação. É isso?
Também tem. Eu amo, ela diz aqui. Ela mandou, eu não sei, Rodrigo, ela mandou um áudio, a filha cantando. Será que eu consigo colocar aqui pelo WhatsApp, no ar? Depois dá uma olhadinha aí, tu me dá um sinal. Mas ela está dizendo a lavanda é o óleo da comunicação, eu amo. Explica mais sobre os óleos. Na verdade, os óleos, eles têm várias propriedades, né? A lavanda é o óleo essencial mais estudado. Então, se a gente abrir aí sites de publicações médicas, como o PubMed, a gente vai ver que o óleo de lavanda é o mais estudado, né? Dentro da aromaterapia, dentro da ciência da aromaterapia. Mas a gente tem vários óleos que trabalham a parte de comunicação, a parte de ansiedade, a parte de autoestima. Então, cada óleo tem ali as suas propriedades químicas, e essas propriedades químicas interferem em neurotransmissores cerebrais, né? E aí mexendo com dopamina, com serotonina, com GABA, com vários neurotransmissores, trazendo aí inúmeros benefícios, né, para o nosso bem-estar. No meu caso, o sono, a minha primeira consulta com a Natália foi testar vários óleos, né? Isso aí. Sentir o cheiro de vários óleos. E ela dizia, ruim, bom, médio. Isso aí. Gostou ou não gostou? Exato. E eu me emocionei, cara, porque assim, teve... a Natália, nessa consulta eu me emocionei muito, porque teve um dos óleos que eu não gostei, né? E ela, né, com a pós-graduação dela, com o conhecimento da aromaterapia, ela foi deixando, e depois ela fazia a pergunta, como é que era a relação com teu pai? Daí eu disse, cara, eu falava, meu pai, né, eu perdi meu pai quando eu tinha 16 anos, eu tive uma relação, não era uma relação muito boa, né? Aí cheirei o outro, adorei. Ela deixou passar, como é que era a relação com a tua mãe? Né? Daí depois eu, curioso, o jornalista curioso, perguntei, mas vem cá, por que tu me fez essas perguntas do meu pai? Porque o cheiro aquele do cipreste. Cipreste, é isso, né? Isso. Tem a ver com pai. E aquilo que tu cheirou, que tu gostou, tem a ver com mãe. Isso aí. Cara, eu chorei. Eu chorei. Eu lembro. É uma terapia, né? Que dentro da aromaterapia a gente usa uma ferramenta que é o teste olfativo, né, na consulta presencial. Teste olfativo. Porque não adianta eu te dizer que pro teu caso o melhor vai ser o óleo de lavanda com óleo de manjerona com óleo de, sei lá, laranja doce, vamos supor. E tu cheirar, sentir esse aroma e isso te trazer memórias negativas. Tu não vai fazer o uso deles. Então, o teste olfativo é isso. Por isso que tem aquela tabela, né? Sim, não, talvez. E vários, né? Porque tem alguns cheiros que a gente inala e automaticamente acessa o nosso sistema límbico, que é o nosso centro das emoções. E essa é uma comunicação muito rápida que acontece. Por isso que a gente às vezes sente o cheiro do pão balançando, o cheiro da casa da minha avó, ou o café passadinho, isso me lembra tal coisa. A pipoca. Exato, porque o aroma, ele nos remete memórias, tanto boas quanto ruins. Então, por isso que o teste olfativo é tão importante, porque ele permite que a gente abra aí a nossa caixinha de Pandora do sistema límbico e, não, esse não. Né? Então teve uma pessoa que eu atendi que quando ela cheirou o cheiro do óleo de manjerona, que você gostou. Sim, né? Foi a manjerona que eu gostei. Tu gostou da manjerona, da laranja doce, foram os dois. E que tinha a ver com mãe. Isso, a laranja doce é o colo da avó, né? Mais a presença de avó e a manjerona com a materna, né? E eu falei que eu gostei dos dois, né? Exato. E aí quando ela cheirou o óleo de manjerona, ela disse, nossa, isso aqui me lembra o cigarro da minha mãe. Não. E aí, depois, na conversa, ela tinha sido... Aí, quando ela cheirou o óleo de laranja doce, ela disse... meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Ai, que delícia, esse sim, esse sim. E é o óleo da avó. E aí, do pai, ela também o cipreste cheirou e na hora já refugou. Disse, bom, são óleos que eu não posso usar, então, porque não vai trazer uma coisa boa pra ela. E conversando, ela tinha sido criada pela avó. Ela não tinha nem a presença do pai e a questão com a mãe também não era uma relação tão saudável. Então, tudo se explica através da psicoaromaterapia também. Então, a aromaterapia é uma coisa maravilhosa, a aromaterapeuta, né? é terapeuta, né? Também. Não deixa de ser uma terapeuta, né? Uma terapeuta. Verdade. E o pessoal tá mandando um recado dizendo aqui, olha, os óleos fazem mágica, são poderosos. O pessoal mandando aqui, a Naides também mandando muito rico o programa, acredito. Parabéns, um ótimo domingo, Naides. O pessoal elogiando muito aqui o programa de hoje. Eu insisto, experimentem a aromaterapia. É um caminho sem volta. Evanor,
Nós todos aqui somos ansiosos. Aromaterapia, né? E também façam que cozinhar, que é uma coisa que eu também não sei nada, mas eu aprendi no período do ano passado, quando eu fiz a cirurgia, aprendi a fazer algumas coisas, buscando receitas. E cozinhar é uma coisa fantástica, né? Porque assim, eu fazia para que a Margot experimentasse. Era o meu carinho para, né? Eu não podia comer algumas coisas, então eu fazia, não, vou fazer essa receita e para ela experimentar. Talvez nem ficasse muito boa a minha receita, mas a Margot, era aquele carinho da relação, do tipo, experimenta esse brownie saudável, experimenta esse pão que eu fiz não sei o que, experimenta essa coisa. Então a cozinha tem esse poder, Nutrifran. Sim, na verdade existe uma diferença, né? A gente está falando de várias áreas aqui, várias coisas aqui, né? A Anália falou algumas coisas, Vanor outras. E existe uma diferença, né, da terapia, que a gente vai lá, conversa com o profissional, e tem coisas que são terapêuticas. Exato. E eu acho que é isso, sabe? O café da manhã que você pega lá, sua família leva, isso não terapêutico. É terapêutico. Cozinhar é terapêutico. No meu caso, mexer com planta, ir pro meio gente, é muito terapêutico. Eu, às vezes, tô assim, estressada dentro da frente do computador. Aí, nos dias que eu tô no home office, eu me taco no jardim, coloco o pé na grama e continuo trabalhando. É terapêutico pra mim isso. Então, assim, talvez eu falar que, nossa, cozinhar é lindo, é maravilhoso. Se a Natália não gosta de cozinhar, ela vai dizer, meu Deus, é o ó. E tá tudo bem. O importante... É o teste olfativo. É o teste olfativo. Fazendo a comparação, né, comparando. E eu acho que o mais importante é a gente identificar quais são as coisas que a gente gosta. E aí vem muitas vezes um pouco do preconceito com a nutricionista. Eu já tô acostumada, tá? Mas as pessoas acham que eu vou lá e vou forçar fazer qualquer coisa, seja cozinhar, seja fazer uma dieta, comer algo que a pessoa não gosta. Assim como a Nath tem o teste olfativo, no consultório eu faço o teste de entender quais são os alimentos que o paciente gosta. Por exemplo, tem uma pergunta no meu questionário que eu faço assim: qual é o alimento que, se eu tirar da sua vida, você não olha mais na minha cara? Né? E aí, normalmente vem, sushi, X, pizza... Salame, queijo, né? Sempre surge. Pão. E aí, quando eu monto a alimentação e aí aparece queijo, X, eu acabo colocando assim, não é um alimento que a pessoa gosta, eu não vou tirar. E ao mesmo tempo que eu coloco alimentos, eu instigo a pessoa também a ter ações terapêuticas na vida dela. Porque senão, o que acontece na maioria das vezes? A gente começa a associar a dieta, a alimentação, a nutricionista a coisas ruins. E a gente tende a associar tudo na nossa vida. Então, no momento que você está buscando um estilo de vida saudável, você tem que associar com coisas boas na sua vida. Se você vai para academia na força do ódio, como se diz por aí, não vai funcionar. Porque você vai cansar, você vai desistir. Então, tudo que você faz buscando qualidade de vida, buscando essa leveza, tem que ter prazer, sabe? Seja através, claro que a gente tem que ter o equilíbrio ali na alimentação, mas eu acredito muito que a gente pode comer uma salada e ser feliz. E comer um X e ser feliz. E comer um X e ser feliz. Olha só, gente, nós estamos estourando nosso tempo e o bate-papo está muito bom, mas eu tenho que encerrar, né? E quero dizer, reforçar exatamente isso que todos vocês falaram aqui, né? Tem muita gente que trabalha para ganhar dinheiro, guarda o dinheiro e não investe em si mesmo, na sua saúde, né? Não gasta na academia, não gasta numa alimentação, né, sem os ultraprocessados aí, não gasta no lazer, num café em Nova Petrópolis, enfim, prefere deixar o dinheiro aplicado ou investido em qualquer lugar. E depois tem que gastar o dinheiro para cuidar, né? Contratar cuidadora para te levar, porque tu não tem força nas pernas, porque tu tem que ter... Enfim, todos nós estamos envelhecendo e a gente tem que se cuidar. Todos nós estamos envelhecendo e nós temos que se cuidar. Desde que a gente nasce, a gente envelhece. Então, vamos nos cuidar fazendo as coisas para que a gente tenha autonomia, né? E a gente vai viver mais, né? A vida as pessoas estão durando mais tempo de vida, né? Então, nós vamos ter mais doenças também, nós vamos enfrentar mais dificuldade. Então, nós precisamos nos cuidar, autocuidado. Uma frase assim, rapidinha, para encerrar, João Ivanor. Assim, para encerrar, deixar aquela frase assim, para recorte do history. As nossas batalhas não são contra o mundo lá fora. Elas são contra a gente mesmo. Aceitar os medos, as angústias e as frustrações, né? Entender isso e aceitar isso e conviver com isso e buscar superar, né?
Obrigado. Chega aqui, pera que eu quero dar um beijo na tua careca. Beijei a careca dele. Natália. Isso vai para os nossos stories. Natália, eu sou teu fã. Um beijo, minha querido. aromaterapeuta predileta, tá? Um beijo muito Enquanto grande eu aí. puder divulgar a aromaterapia, nós vamos divulgar aqui. Obrigado. E como é linda a tua história, como é lindo o teu sorriso, como é lindo os seus filhos, como é lindo o Rodrigo, é lindão também, né? Não posso negar, né? Não vou pode negar, não vou né? negar, O cara não vou negar. É boa pinta também, mas é rica a família. A tua história é rica, então eu vou insistir sempre de te convidar aqui. Muito obrigada. E se me permitir, quero só deixar um beijo pra Thalita, que me mandou ali mensagem. Ela foi a professora do Bento 2 anos. Foi um anjo que cruzou o nosso caminho. Ela é um ser humano incrível, eu sou apaixonada por ela. Então, um beijo imenso, Thalita, pelo todo o carinho aí com a nossa família. Valeu, uma frase para encerrar assim. Eu acho que buscar o autoconhecimento, buscar o que que nos faz feliz, né? Porque a gente tá aqui pra isso, pra gente evoluir, pra gente ser feliz, né? E pra gente conviver em sociedade. Se a gente tiver todo mundo feliz, vai ser tão mais fácil, né? Passar pelos desafios. Obrigado, Natália. Aromaterapeuta Beijo, Natália pessoal. Rosa. Obrigada. Frase final, Nutrifran. Faça por amor a você, que as coisas elas vão ficar mais leves. Isso aí. Dá tempo, né, Rodrigo? Tem um comercial ainda, depois já encerra o programa e o nosso Agente vai começar no horário.